Olá, sejam muito bem-vindos ao vídeo aqui no meu quarto. Estamos aí com um novo cenário. E o vídeo de hoje é aquele famoso vídeo Maquia e Fala. Eu tava já há um tempo esperando pra fazer esse vídeo. Na verdade, eu tava tentando criar coragem pra fazer esse vídeo por conta de crenças limitantes, né? Por eu achar que eu não sou referência em maquiagem, por ter medo de ninguém ver, enfim. Mas muita coisa mudou, né? Uma delas é que eu realmente tô focada nas minhas redes sociais, tô focada aqui no canal, tô focada lá no Instagram, tô focada a me conectar com vocês. Enfim, a levar isso como um trabalho mesmo, que é o que eu quero, é o meu sonho. Se você não viu eu falando sobre isso, clica no card aqui em cima que vai aparecer e assiste o vídeo, enfim. Então vamos lá, vou começar a me maquiar aqui. O que eu sei fazer, gente, é o básico do básico, é pra tampar essas olheiras aqui horrorosas que a minha rinite me dá. Bom, então, gente, por que eu resolvi gravar esse vídeo de Maquia e Fala? Ultimamente lá no Instagram eu tenho falado muito sobre autoestima, sobre você fazer o que te faz bem e tudo mais. Eu sempre fui uma pessoa, assim, desde pequena, que gostava de passar batom, depois eu comecei a adquirir um gostinho pelo rímel, e assim foi. Então, eu sempre fui uma pessoa vaidosa, que gostava de me cuidar. E conforme eu fui entrando para esse mundo de maternidade, né, para esse mundo materno, eu fui perdendo isso. Na verdade, conforme eu fui ficando mais em casa, né, vinha alguns pensamentos do tipo: meu, pra que você vai comprar maquiagem se só fica em casa? Pra que você vai se maquiar se só fica em casa? E aí, nem quando eu saía, por exemplo, eu tinha que sair, tinha que levar as crianças no médico, jamais que eu ia me arrumar. Eu pensava, meu, eu só olho no médico, pra que eu vou me arrumar? Pra que eu vou me produzir? E eu ficava com esses pensamentos, então tudo eu ficava com esse pensamento. Tudo que eu fazia era muito rotina, depois que eu virei mãe até hoje, tudo que eu faço é muito rotina. Eu sair por sair, assim, é muito difícil. Então, mais médico, mercado, essas coisas, né? E quando não, é shopping com as crianças. Então são passeios, assim, de rotina, sabe? Não é alguma coisa, assim, que eu tenha que me produzir ou algo do tipo. Então, eu ficava muito focada nisso, né? E eu falava, meu, nossa, mas pra quê, né? Que eu vou gastar maquiagem, não é nada muito importante. Enfim, eu ficava pensando, eu ficava me sabotando, sabe? E eu ficava, gastar maquiagem com isso e tal. Eu sou uma pessoa que assim, uma maquiagem pesada, nunca tive esse costume. Então a maternidade não tirou isso de mim. Mas até o simples que eu gostava, tipo, passar um batonzinho, rímel, eu fui perdendo conforme eu fui me cada vez mais focando em maternidade e nas crianças. E aí, o que acontece? Pra quem não sabe, eu moro com os meus pais, então às vezes a gente sai junto e a gente, de domingo, costuma ir pra igreja, né? Então, antes de eu ter as crianças, eu me arrumava pra ir pra igreja, né? Eu gostava de me arrumar, gostava de passar pelo menos um rímel. E depois que eu tive as crianças, eu comecei a parar de me arrumar até pra ir pra igreja, né? Que é um negócio que eu tinha costume, pelo menos, de passar um rímel. Eu comecei a parar de fazer isso, né? Então, além de eu pensar que eu ia gastar maquiagem por uma coisa que não era necessária, que eu ia perder meu tempo maquiando, que depois eu ia ter todo aquele trabalho de tirar, eu via minha mãe e minha irmã arrumada e eu ficava, nossa, elas estão arrumadas e eu não. Nossa, eu podia ter me arrumado e tal. Só que antes, na hora de se arrumar mesmo, olha como é que é a cabeça da gente, né? Na hora de eu me arrumar, eu fico pensando, nossa, pra que isso, né? Eu não tenho mais que impressionar ninguém, já tô casada e tal. E ficava pensando que eu ia gastar maquiagem, ficava pensando que não era necessário, que eu ia ter trabalho pra tirar depois. E aí, quando
eu via a minha mãe e minha irmã arrumada, o meu cérebro me auto-sabotava falando, tipo, você poderia ter se arrumado, olha como eu entrava em contradição sozinha. Então eu ficava pensando, você poderia ter se arrumado, você poderia ter passado um rímel, você poderia ter pelo menos passado um batom, tal, arrumado o cabelo. E porque geralmente, depois que eu virei mãe, eu ficava muito com o cabelo assim, ó, do jeito que vocês estão me vendo agora. Agora eu tô assim porque eu tô me arrumando. Só que depois que eu virei mãe, principalmente mãe de 2, eu ficava muito com o cabelo preso, muito, muito mesmo, né? E aí eu pensava, tipo, você poderia ter pelo menos arrumado o cabelo, né? Pra estar com o cabelo solto e tal, estar com o cabelo preso, enfim, ficava pensando. E aí eu ficava me auto-sabotando, ficava pensando em todas essas coisas, e eu ficava, gente, nossa, mas pra que isso, né? Aí eu evitava parar de pensar. Só que toda vez que eu saía era isso, toda vez que eu saía era assim. E aí eu já tava meio que cansada disso, de me auto-sabotar, de querer se maquiar e não poder. Algumas mães que eu sigo no Instagram, que eu acompanho no Instagram, começaram a compartilhar que elas também passavam por isso e começou a compartilhar o que elas estavam fazendo pra resolver isso. Só que isso não adiantou pra mim. Sabe por quê? Porque quando a gente a gente tá com algum problema, né? Eu falo assim, problema mesmo, tipo, que a gente fica se auto-sabotando, crenças limitantes, essas coisas todas. Se a gente não quer se ajudar, não tem quem faça a gente se ajudar. Então, tipo, se você tem algum problema, sei lá, tipo, desse negócio de crença limitante, enfim, se você tem ansiedade, é uma coisa que eu também tenho, depressão, essas coisas, primeiro você tem que querer se ajudar, porque a nossa cabeça é muito assim. Se você coloca na cabeça que você não quer, não tem uma pessoa que vai fazer você querer. Se você coloca na cabeça que você quer, não, as pessoas, além de que querem te ajudar, além de conseguir te ajudar, porque você tá permitindo, você tá se permitindo, você vai querer isso. Então, mesmo que, por exemplo, não tenha pessoas que queiram te ajudar, você vai querer isso, você vai atrás disso. E eu realmente não tava querendo ainda me maquiar, então eu podia seguir 30, 20, 40 blogueiras que eu ainda não tava querendo, eu ainda não tava no pique pra me arrumar, pra ficar bonita. Eu ainda não queria aquilo, apesar de muitas pessoas me cobrarem isso, tipo, você tem que se arrumar mais, né? Você não pode se largar, você tem que se cuidar. E essas coisas todas que a gente já escuta aí na maternidade, depois que a gente tem filho. Então, o que aconteceu? Eu ainda não tava querendo. Então, mesmo que eu visse lá as blogueiras que eu sigo falando que passavam o mesmo que eu e tal, eu ainda não, sei lá, ainda não era meu momento. Nem as unhas eu estava fazendo. E unha é uma coisa que eu sempre tive o costume de fazer. Vocês podem perguntar para pessoas que me conhecem antigamente de escola. Toda semana eu tava com unha diferente. E era assim, era unha decorada, enfim. Nem isso eu tava fazendo. E eu fazia. Eu tinha unha grande antes de ter filho. E cortei depois que eles nasceram. Não que eu me importe com isso não fez muita diferença. Porque independente se você tem unha grande ou unha pequena, né? Fazer a unha é bonito e tal, enfim. E aí eu ficava, para que fazer unha, né? Vou lavar louça, vou limpar a casa, não trabalho, né? Pra que fazer a unha? E eu ficava me auto-sabotando. Isso daí durou aí Benjamin vai fazer 4 anos esse ano. Durou aí uns 3 anos, que foi até o final do ano passado, né? Então, desde que ele nasceu até o final do ano passado, eu pensava essas coisas. Esse ano eu comecei meio que assim, com a meta de fazer unha toda semana. Tracei essa meta pra mim. Então, toda semana eu ia fazer unha, toda semana. E aí eu comecei fazendo a unha toda semana e tal. E aí, tipo, quando eu fazia unha, meu estado, meu humor, assim, era outro.
sabe? E aí eu fui percebendo que isso tava me fazendo bem, né? E aí eu falei, não, então a unha é uma coisa que eu consigo fazer, eu posso, sei lá, fazer enquanto as crianças estão na escola, fazer enquanto elas estão dormindo. A Elisa tá numa fase que ela gosta de pintar a unha também, então eu acabo pintando a minha, pinto a dela também, enfim, essas coisas tudo. E aí fui pintando, consegui manter aí essa minha meta de pintar a unha toda semana. Até hoje estou conseguindo. Agora vocês podem ver, minha unha está feita, viu, meninas? E aí depois eu comecei, preciso, me arrumar mais. Pelo menos arrumar o cabelo. E aí comecei, vou arrumar o cabelo pra ficar em casa. Porque, sério, gente, pra ficar em casa, eu acho assim, meio besteira, né? Você vai arrumar o cabelo ou fazer faxina? Tudo bem que você não faz faxina todo dia. Mas enfim, comecei com a meta de arrumar o cabelo todos os dias antes de sair. E aí, agora, toda vez que eu vou arrumar o cabelo, ou toda vez que eu vou sair, eu arrumo o cabelo, né? E aí eu, sei lá, ou eu faço um penteado diferente, se eu não tô muito afim, por exemplo, se o cabelo tá sujo, não estou afim de lavar, eu invento penteado diferente do coque de cavalo. Eu mesma, Larissa, me proibi de usar cabelo assim, é só em último caso, criança passou mal a noite inteira, você tá cansada, tal, não dá pra você acordar uns 5 minutinhos mais cedo pra você fazer alguma coisa diferente no cabelo, pra ir pra igreja, então tudo bem, hoje você pode ir de cabelo preso, mas fiz essa meta aí de arrumar pelo menos o cabelo antes de sair e tem funcionado super bem. Eu tenho conseguido arrumar o cabelo toda vez que eu vou sair. E isso tem me feito bem, porque eu consigo me sentir bem comigo mesma, né? Então eu vou arrumando o cabelo, vou fazendo tudo que eu tenho que fazer, enfim. E aí, o que eu fiz? A terceira meta, né? Vamos aí a terceira meta. Depois que eu comecei com essa meta de arrumar o cabelo, eu comecei com a meta porque antes, pra mim, lavar e secar o cabelo era, nossa, eu odiava, né? Porque eu pensava, nossa, tem que lavar, aí tem que secar, aí tem que passar chaminho e tal. Eu falei, não, tudo bem, se eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, né? Ou é o mínimo por mim, né? E aí eu comecei a pensar que eu estava fazendo as coisas por mim, não é por ninguém, é por mim, né? E aí, quando isso entrou na minha cabeça, que é por mim, que é a minha aparência, que as pessoas estão vendo, que é pra minha autoestima, que é pra eu me sentir bem, que isso me faz me sentir bem, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a ter mais vontade de fazer. Então, antes, nem pros meus vídeos eu fazia maquiagem assim. Tipo, corretivo, base, né? Para os meus vídeos era só... Tanto que eu tenho um vídeo lá no IGTV mostrando como eu me arrumava para fazer os vídeos. E aí era só um rímel, um batom, no máximo, acho que esse lápis sobrancelha, não sei se eu chego a mostrar no vídeo. Mas era só isso e acabou, mais nada. Então eu me auto-sabotava, porque... eu pensava, você já não tá atraente porque você tá acima do peso, pra que você vai se arrumar? Vai gastar maquiagem, pra que você vai se arrumar? Vai ter que tirar tudo depois, dá trabalho, você já tomou banho, pra que você vai se arrumar? Então, eu ficava pensando em todos os contras. Todos os contras. E aí, depois, quando eu via as pessoas arrumadas, eu ficava pensando, por que você não fez isso? Por que você não arrumou o cabelo, não... tentou pelo menos arrumar o cabelo, fazer um penteado diferente? Por que você não tentou pelo menos passar um rímel, um batom que seja, entendeu? Eu ficava pensando, ficava me auto-sabotando. Então eu me auto-sabotava antes e me auto-sabotava depois de tudo isso aí, e isso me deixava num conflito interno muito grande. E isso só piorava a minha situação emocional, né? E aí depois, quando eu comecei com a meta de fazer a unha toda semana, que eu falo fazer, gente, não é fazer não, de tirar cutícula, de ficar aí umas 2, 3 horas fazendo unha. Não,
E às vezes a única coisa que eu faço é tiro o esmalte, passo o esmalte novo, acabou. Nem extra brilho, nem base, nada. Mas isso me faz me sentir bem. Eu olhar para minhas unhas, elas feitas quando eu tô fazendo as coisas, né? Principalmente quando eu tô lavando louça, que é o que eu mais faço. E eu ver lá eu lavando louça tinha feito, me faz sentir bem, entendeu? Eu olhar no espelho e ver que meu cabelo tá arrumado, eu gravar um stories pra você lá no Instagram e eu não ter que ficar toda hora aqui assim, ou ter que usar um filtro porque eu tô com o cabelo arrumado, me faz sentir bem, entendeu? Me faz sentir bem. Então, eu fui começando a ver as coisas que me faziam sentir bem. Eu fui começando a prestar atenção em como eu me sentia. E aí eu fui voltando aos poucos a fazer coisas que me fazem sentir bem. Entendeu? E aí, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça foi: se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Entendeu? É muito fácil a gente falar, não, mas nossa, eu tenho um bebê pequeno, ele mama a noite toda, eu sei como é que é, porque eu já passei por isso. Mas se você não fizer por você, quem vai fazer? Né? Você quer que seu filho tenha uma visão de você como uma mãe bonita? Você quer que seu filho tenha uma visão de você como uma mãe, sei lá. Eu sempre penso nisso. Gente, infelizmente nós vivemos numa sociedade assim. Infelizmente a gente vive numa sociedade que dá muito valor à beleza exterior. Claro que o que importa, né, no final é a beleza interior. Né, vamos aqui focar no assunto, né, que a gente tá falando aqui, de um assunto que acontece muito com as mães, né, você não se sentir confortável, você se sentir, sei lá, se sentir que não tem necessidade de se arrumar, é muito comum. Você abre mão de muita coisa depois que você é mãe, muita coisa mesmo, sabe? E o que eu tô falando não é mentira não, sabe? Muitas mães vão confirmar que depois que foram mãe, abriram mão de muitas coisas que eram necessidade delas fazer antes de terem filhos, entendeu? Só que aí é que tá errado, porque quando um filho nasce, você não precisa abrir mão de você. Você não precisa abrir mão da sua necessidade para conseguir dar conta da necessidade do seu filho. Claro que, né, a gente passa por cesárea, não é todo mundo que consegue ser igual as princesas lá da Inglaterra e sair já no salto. Mas tô falando depois, né, depois que você se recupera e tal, a gente não tem necessidade, a gente não precisa você deixar de fazer uma coisa que você gosta só porque você teve filhos. Nós, mães, nós temos que entender isso. A gente tem que entender que por mais que a gente ame os nossos filhos, eles precisam da gente inteira, né? Então eles precisam da gente bem, da gente arrumada, da gente com autoestima. Porque imagina como você vai levantar a autoestima do seu filho se um dia precisar, se você mesmo não tem uma autoestima elevada, ou não precisa ser aquela pessoa que, né, se acha, mas uma pessoa que se sente bem com ela mesma. Como que você vai conseguir fazer seu filho se sentir bem com ele mesmo se você mesmo não se sente bem com você mesmo? E são essas coisas que eu demorei pra perceber e que eu tô aqui pra conversar com vocês, porque a gente abre mão das nossas necessidades, a gente abre mão de ler, a gente abre mão de ter um tempo pra gente, a gente abre mão de fazer unha, a gente abre mão de se cuidar, a gente abre mão de se maquiar, de se produzir. Às vezes a gente abre por eles sem a gente perceber, mas a gente tem que colocar a mão na consciência mais cedo, mais tarde, e colocar a gente um pouquinho em primeiro lugar. Eu era muito de arrumar as crianças quando a gente ia sair. Tô acabando, Glória. Eu era muito de arrumar as crianças quando a gente ia sair e não me arrumar. Então isso era o que me impedia de eu me arrumar, né? Então o tempo, às vezes eu começava a me arrumar 2 horas antes. De verdade, sem mentira, eu começava a me arrumar aí umas 2 horas antes, sem brincar.
começava a arrumar as crianças, então dava banho, deixava cheiroso, separava o look, fazia foto pro Instagram. E eu colocava uma calça jeans, prendia o cabelo, tava tudo bem, tudo bom. Entendeu? Não fazia nada de mais, nada de menos. Tava a Larissa de sempre. Eu comecei a perceber que isso me atrapalhava. Isso me tirava a Larissa de antes. Então, tô falando que você não tem que arrumar seu filho. Eu adoro arrumar as crianças, eu tenho que arrumar, porque às vezes a gente faz foto de look. E como eu sei que eles não gostam de parar a brincadeira pra sair, o que eu faço? Eu separo o look da foto já, quando a gente vai sair. Eu me arrumo primeiro. Então eu sei que, por exemplo, eu preciso de 1 hora pra me arrumar. E as crianças precisam de mais 1. Então aí, toda vez antes de sair, o que eu tenho que fazer? Começar a me arrumar 2 horas antes. Então eu só tenho que sair de casa. É 2 horas antes de eu sair, não do compromisso. Se eu tenho que sair de casa 6 horas da tarde, vamos supor aí, 4 horas eu tenho que começar a me arrumar, né? E ainda assim, gente, corre-se o risco de eu não conseguir me arrumar 100%. Mas o básico eu sei que eu vou conseguir, que é o cabelo e um batom. O cabelo, um rímel. Ah, mas eu não gosto de me maquiar. Não gosto. Não gosto nem de rímel, nem de batom, não gosto de nada. O cabelo tem que arrumar, né, gente? Então começa por isso, começa arrumando o cabelo. Não gosto de fazer unha. Alguma coisa você abdicou, né? Seu individual, que você gostava de fazer, algum hobby, alguma coisa, você abdicou pela maternidade, pelos seus filhos. Agora é hora de você parar, pensar no que você fazia antes, por você, pra você, que você gostava, você, né? O que você fazia antes de ter filho, que agora com filho você não faz mais. Outro exemplo, né? Vou usar um outro exemplo sem ser maquiagem. Eu, Larissa, gostava muito de ler livros, adorava ler. E eu abdiquei disso depois que eu virei mãe. Eu simplesmente coloquei na minha cabeça que é impossível você conseguir ler depois que você é mãe, porque você tem 1001 coisas pra fazer, então você parar, você sentar e você ler é impossível. E aí, recentemente, eu ganhei um livro. Ganhei um livro da influenciadora Rafaele Belo. Ela me reconheceu como seguidora, fiel, enfim. Ganhei um livro. E aí, eu tracei como meta pra mim mesmo ler esse livro até acabar dentro do meu ritmo de mãe. Mas a minha meta é acabar de ler o livro ainda esse ano. De preferência, ainda esse ano. E aí, eu tô conseguindo ler o livro. Então, às vezes, a gente encaixa muita coisa que é desnecessária na nossa rotina, que a gente poderia substituir por coisas que nós gostamos de fazer. Vou dar um exemplo. Eu tô lendo o livro, eu tenho que acabar de ler o livro antes do final do ano, certo? O que eu tô fazendo? Eu tô encaixando dentro da minha rotina horários para me ler o livro. Então, por exemplo, antes... Vou dar um exemplo assim, gente, pelo amor de Deus. Antes, quando eu ia no banheiro... Quando eu ia no banheiro, eu levava o celular. Agora, eu deixo o celular e eu levo o livro. Então, já é 1 hora que eu consigo ler o livro durante o meu dia, né? Outro exemplo. As crianças agora, elas vão pra escola. Então, assim, eu tenho o dia todo pra mim? Não, eu tenho o dia todo pra realizar todas as tarefas que eu ainda tenho, mesmo com elas na escola. Aqui da casa, enfim. E aí, desse dia todo, eu separo ali 10 minutos pra me ler o livro. Então, além de quando eu vou no banheiro, 10 minutos todo dia eu leio o livro. De manhã ou à noite, antes de dormir. Antes eu tava fazendo à noite, porque eles têm um horáriozinho deles dormir aqui, né? Eles têm um horário pra dormir. E aí eu estava fazendo à noite, né? Eles dormiam às 10, 10h30 eles já estavam dormindo. E aí 10 minutos, das 10h30 até as 10h40 eu já li o livro e ia dormir. Só que eu percebi que às vezes eu acabava cochilando, porque eu sou dessas. E aí que eu comecei a fazer? Comecei a ler de manhã. Então eu acordo, eu coloco eles na van, desço, tomo café, leio o livro
né? Porque eu tenho costume também de fazer meditação, então eu medito, eu leio livro. Isso tudo eu faço por mim, mas isso fica para um próximo bate-papo aqui do canal, um Maquei Fala 2. Se vocês estão gostando desse vídeo, comenta aí se vocês querem um Maquei Fala 2. Então eu faço a meditação e aí depois que eu faço a meditação, que também dura uns 10 minutinhos, eu leio o livro. Gente, isso é por mim. De um dia que tem 24 horas, 20 minutos por mim é muito. Fala pra mim, é muito. De um dia que tem de 24 horas, 20 minutos é muito pra você, tirar pra você fazer alguma coisa que você gosta. Não é nada. Gente, você tem 24 horas, dessas 24 horas você se dedica a casa, a marido, a filhos, a trabalho, quem trabalha. E você? Vai sempre ficando pra escanteio. Sendo que você pode começar. Não, vou começar. Vou tirar 10 minutos pra mim. 10 minutos eu consigo fazer o quê? Eu, Larissa, consigo pintar unha em 10 minutos. Foi assim que eu comecei, igual eu falei pra vocês. Então, 10 minutos eu consigo pintar unha. Então, vou lá, pintar unha. Espero secar um pouquinho e já volto a fazer o que eu tenho que fazer. Geralmente, eu vou dar uma dica. Eu pinto a unha antes de lavar louça, ou de lavar o cabelo, ou de dar banho nas crianças. Por quê? Eu pinto a unha, eu não tiro os borrados que ficam em volta. E aí eu vou lavar o cabelo, eu vou lavar a louça, eu vou dar banho nas crianças. Sai tudinho os borrados, não descasco minha unha. E aí eu finalizo a unha. Entendeu? 10 minutos. Então é disso que eu tô falando. Nós mãe, precisamos disso. De 1 minuto pra gente, de 10 minutos pra gente, 20 minutos. Enfim, a gente precisa saber, o nosso consciente precisa saber que a gente ainda tem um tempo pra gente, um tempo que é só pra gente fazer o que a gente gosta, o que a gente quer, enfim, alguma coisa que faça a gente se sentir bem. O vídeo de hoje do bate-papo é esse, né? Eu espero que eu tenha de alguma forma tocado no coração de vocês, mães, que nós, mães, também temos necessidades. E a gente tem que aprender a colocar nossas necessidades em primeiro lugar. Porque se a gente tá bem, a casa fica bem. Se a gente não tá bem, a casa não fica bem. Então a gente tem que cuidar da gente. Porque a mãe, ela cuida de todo mundo, mas ninguém cuida da mãe. Então a gente tem que cuidar da gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta se vocês gostaram e se vocês querem um bate-papo 2, que aí eu vou tentar fazer todo mês um Maquei Fala aí de mãe, pra gente colocar aí os assuntos lá em dia. O assunto do Maquei Fala de hoje foi sobre tempo pra você priorizar você, se priorizar. Eu vou abrir lá no Stories do Instagram uma caixinha de pergunta. E aí vocês comentam lá, sigam a gente no Instagram e comentem na caixinha, escrevam sobre o que vocês querem que seja o próximo assunto do Maquei Fala. Combinado? Beijos e até o próximo vídeo.